No nosso telão, quem está para falar com a gente mais esse calorão e tem sofrido também, Felipe Urbinati. Felipe, você aí de camisa social, apesar que está num cômodo aí que parece ter ar-condicionado, né, Felipe? Mas eu sei que na verdade você queria estar num clube, fala a verdade. Exatamente, André. Gostaria muito de estar num clube, mas tá bom, estou feliz de estar aqui no Jornal da Clube para falar sobre esse calorão e dessa vez no ambiente interno, como eu tinha antecipado. Muita gente aí de Ribeirão Preto e toda a macro-região está tendo que trabalhar normalmente, não importa a temperatura, e muitos riscos estão aparecendo de se perder aparelhos eletroeletrônicos, e é por isso que ao meu lado está aqui o engenheiro eletricista Geraldo Vence. O Geraldo já começa mostrando para a gente algo muito curioso. Geraldo, essa sala aqui está climatizada, é um escritório como muitos de Ribeirão Preto, mas mostra para o pessoal de casa a diferença de temperatura que pode ser encontrada mesmo numa sala refrigerada. Olha só. Então nós temos aqui um equipamento que mostra as temperaturas e você observa a diferença, né? Desde um ar-condicionado que está tentando manter na base de 20 graus, 18 no caso, mas você tem monitores, ó, trabalhando a 37, 40, 41 graus. Você tem notebooks que também geram em algumas partes dele internamente até 45 graus, 42, como impressoras, outros tipos de monitores. Então, mesmo num escritório climatizado, você tem alguém trabalhando para baixar a temperatura, mas a grande parte dos equipamentos, estando funcionando na eletricidade, está gerando calor. Olha, isso chama muito a atenção, pico de 48 graus dentro de um escritório que está refrigerado. Isso significa que se a gente traduzir, se a gente levar isso para a dona de casa, né? O que corre risco hoje em dia com calor na casa dos 40, 41 graus? Todo equipamento que não tem um sistema de refrigeração próprio, isso envolve desde um carregador de celular, o próprio celular em si, ou equipamentos eletrônicos, a bateria, eles têm esse problema de eles superaquecerem, eles vão precisar carregar, só que ao mesmo tempo ele gera calor. Então, no calor que está a Ribeirão, a nossa região toda, então isso dificulta o funcionamento. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso para evitar de sabor disso, de além do calor, você tem um equipamento queimado. Geraldo, geladeira, por exemplo, é um perigo ficar abrindo geladeira porque a troca de temperaturas é muito grande nesse momento? Sim, exatamente. Você tem ela lá com o freezer ou a parte mais refrigerada na base de 8, 9 graus ou até baixa se for no freezer mesmo negativo, onde você tem uma temperatura externa acima de 40, como agora à tarde. Então, essa troca de calor acaba forçando o equipamento que deveria só ligar, atingir a temperatura e desligar, ele acaba trabalhando continuamente. Então, você leva o equipamento ao limite da capacidade dele para ele conseguir refrigerar. Então, isso pode causar danos. Portanto, a dona de casa tem que ser estratégica, né? Não dá para abrir a geladeira e ficar pensando. E o pessoal que está trabalhando, por exemplo, na barbearia, está utilizando uma maquininha, o seu celular, qualquer aparelho eletrônico, se não tiver refrigeração, vai perder o aparelho? Você tendo a condição de estar num ambiente refrigerado, o ideal é que o equipamento, principalmente carregadores, equipamentos eletrônicos, seja feita a carga num ambiente com a temperatura mais baixa ou mais à noite, tudo, porque nesse momento, nesse período da tarde, por exemplo, é muito complicado esses equipamentos trabalharem no limite dele, dependendo você pode ter problemas. Então a ideia é essa mesmo, para o ambiente refrigerado ou para a geladeira, é você evitar de ficar abrindo e fechando ou saindo e abrindo as portas, porque isso força os equipamentos de refrigeração a trabalhar no limite como está nesses dias. Perfeitamente. Está aí mais do que bem explicado, viu, André? Tem aquele senso comum a respeito das pessoas dizerem, não, olha, abre a geladeira só de vez em quando, deixa o ambiente fechado se o ar-condicionado estiver ligado, não coloca o celular para carregar o tempo inteiro, principalmente perto do sol. O Geraldo explicou para a gente que sim, esse risco existe e todos nós temos que ficar muito atentos. É com você, André. Pois é, Felipe, esse risco existe sim, e inclusive ele já falou aí do ar-condicionado, né? E aí teve até um acidente nesse fim de semana num apartamento lá em Boqueirão, em Santos, né? E a polícia está investigando, o Corpo de Bombeiros, parece que o ar-condicionado superaqueceu pelo tempo que ficou ligado. E aí sim vale o nosso alerta, né? Toma cuidado também, viu, gente? Revisa a instalação elétrica aí da casa, do equipamento, para não ter nenhum acidente com o ventilador e o ar-condicionado também nesse período. Felipe, a gente volta a se falar em instantes com o nosso giro final e vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para hoje. Tem cidade que o calorão passa dos 40 graus.